A partir de agora, temos 98,7 da Rádio Aliança FM. Entra em campo, Aliança Esportiva. Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva. Um locutor que estimulou e fomentou muito o desenvolvimento de outros esportes, como o voleibol, o basquete, o próprio boxe. O Luciano do Vale teve participação importantíssima no crescimento do Maguila, o atleta do boxe e que cresceu e é o grande nome do boxe brasileiro. E também no voleibol, ele conseguiu numa partida de vôlei levar 95 mil pessoas ao Maracanã, um esporte que não era tão popular na época, e graças às suas transmissões, à emoção que ele dava a cada partida, ele conseguiu impulsionar isso de forma brilhante. Eu li alguns depoimentos também do Sandro Gama, de outros jornalistas da TV Bandeirantes, e certamente tudo isso vai ser tratado aqui no programa Aliança Esportiva de hoje, deixando a tristeza de lado, as nossas condolências aos familiares e também a certeza de que o Luciano do Vale fica como um ícone e um exemplo para nós que estamos iniciando no jornalismo esportivo. Vamos ao boa noite dos meus amigos de mesa, começando por ele que sempre me acompanha, a dupla Batman e Robin do programa Aliança Esportiva. O seu boa noite, Thiago, por gentileza. Boa noite, Zé, você é o Robin, só para deixar bem claro. Tá certo. Boa noite para você, boa noite para a nossa convidada, que ainda não se pronunciou, e boa noite a todos os amigos ligados no programa Aliança Esportiva. Então, lamentar realmente a morte do Luciano do Vale, lamentar aí a ausência desse grande narrador, né? E a gente tem muita coisa para debater aí sobre o programa esportivo de hoje, né? Fórmula 1, início do Campeonato Brasileiro, informações de futebol internacional, tudo isso e muito mais a gente vai abordar hoje. A gente espera contar com a audiência de todos vocês. Acompanhe esse programa Aliança Esportiva, muito especial no dia de hoje. Tá certo, e agora vamos ao boa noite da nossa convidada. De forma inédita, participando aqui da bancada do programa Aliança Esportiva, temos uma torcedora do Vasco, um pouco triste com o rebaixamento da equipe Cruz Maltina no ano passado, mas ela que agora namora um botafoguense e começa a acompanhar o Botafogo de forma mais carinhosa. Então podemos dizer que é um coração que está dividido, torcedora vascaína, mas que também tem simpatia pelo Botafogo, veio aqui falar um pouquinho de futebol. Vamos deixar a convidada bastante à vontade, sem mandar pedradas ou perguntas específicas sobre futebol. Tá certo. A ideia aqui é deixá-la bastante à vontade, mas vamos ao boa noite da nossa amiga de mesa, Priscila Braga, que está aqui conosco e vai dar o ar de sua graça. Vai lá, Priscila. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança. Boa noite aos vascaínos e aos botafoguenses. É com muita alegria que hoje à noite estou participando e estou aqui à disposição para eventuais perguntas dos meninos. Uma boa noite a todos. Vamos seguir, Zé. É isso aí, estamos de volta. Quem sabe faz ao vivo, essa Priscila Braga, convidada do Aliança Esportiva de hoje. Priscila, fala pra mim, esse coração é Vasco ou é Botafogo? Olha, se encontra num processo de transição, né? No atual momento, mas teoricamente ele já se tornou botafoguense, né? Foi até num jogo, né? Estreou com o pé direito ou esquerdo. Isso daí você fala daqui a pouquinho. Você vai falar sobre a estreia no Maraca. Mas vai, continua a sua síntese aí de Vasco ou de Botafogo. Então, conforme
conforme dito, o Vasco anteriormente, minha avó é vascaína, então já viu, né, a responsabilidade. Passou de vó para mãe, de mãe para filha e por aí foi. Não, meu avô é fluminense, mas... Tá certo, né? Tá certo. Mas infelizmente ele faleceu, então a matriarca é vascaína, então tem que dar continuidade. Mas o meu amor é botafoguense, não tem como dividir dois espaços no mesmo coração. Então o Botafogo tá mandando. Tá certo ou não tá, Thiago? Eu acho que... Tá certo. É isso aí. E o que o senhor tem a dizer sobre isso, senhor Thiago? Bom, o que eu tenho a dizer é que está sendo uma missão bem satisfatória estar colocando ela, mudando o rumo dela, colocando ela para torcer agora para as coisas alvinegras, as alvinegras agora do Botafogo. Aos pouquinhos ela está se apaixonando aí pelo fogão, gostando das telas solitárias, É isso aí, Thiago. Acho justo, antes dos destaques, você fazer uma breve menção à questão do óbito do Luciano do Vale, jornalista aí da TV Bandeirantes, que infelizmente ontem foi vítima de um infarto a caminho de Uberlândia para a transmissão da partida do Atlético Mineiro. Ele, com toda a equipe, sentiu-se mal no avião e 1 hora depois, no hospital da região, veio a óbito, infelizmente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Thiago. Como você falou, o Luciano do Vale é um ícone do esporte aqui no Brasil, né? Um grande narrador, que foi meio que um precursor de muitos esportes. Ele meio que começou a fazer TV fechada na TV aberta, né? Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, o show do esporte na Rede Bandeirantes foi realmente um grande sucesso. Então, realmente, ele foi um marco muito grande, um grande narrador, narrou 11 Copas do Mundo, realmente um cara extraordinário e uma grande perda, né? Às vésperas aí da Copa do Mundo no Brasil, que ele com certeza faria um grande trabalho aqui. Estava empolgado para ver essa. Estava empolgado, mas infelizmente veio a óbito na noite de ontem, na tarde de ontem, né? A gente lamenta muito e a gente tem uma homenagem que vamos fazer para eles, né? Vamos deixar para daqui a pouquinho após o apoio? Vamos lá. Vamos lá. Então, a Aliança Esportiva dá um tempo e volta já. Permaneçam sintonizados. Antes de qualquer coisa, eu passo a palavra novamente para Priscila Braga. É a primeira visita, a primeira participação ao vivo. Então, muito possivelmente, deve ter gente te ouvindo. Então, momento alô, momento abraço. Fique à vontade, Priscila. Boa noite a todos. Um abraço especial aos meus parentes de Santa Catarina, que acredito que estejam me ouvindo. Rapaziada lá de Santa Catarina. Qual cidade? Itajaí. Itajaí. Lembrando que o Figueirense esteve aqui ontem no Rio de Janeiro, foi derrotado pelo Fluminense por 3-0. Tem outras equipes lá também, Chapecoense, Criciúma. Então não sei o time do pessoal de lá, torcem pelo Figueirense. Vai lá, Priscila, continue, desculpe te interromper. Um abraço a todos. E ontem uma tia minha faleceu. Gostaria de entregar a Deus, né, essa situação triste e deixar o meu sincero abraço e condolências à minha família. Tá certo, um abraço aí, pessoal, então, de Itajaí, Santa Catarina. Muita força nesse momento de dificuldade. Obrigado pela audiência. Aqui no Rio tem alguém te ouvindo, Priscila? Olha, eu compartilhei na minha página pessoal, tem alguns amigos da UF, Universidade Federal Fluminense. Rapaziada lá da UF, muito difícil. E alguns parentes e grandes amigos que já são fãs de carteirinha. Vanessa Mineiro, é nóis. Aí, tá certo, a rapaziada na escuta. E eu aproveito também o ensejo, mando um super beijo para minha namorada Ana Carla, que está em sua residência acompanhando o programa Aliança Esportiva. Não pôde comparecer ao estúdio para brilhantar ainda mais essa resenha, que hoje está florida, mas vamos ter novas oportunidades, não tenho dúvidas disso. Agora sim, a Aliança Esportiva dá um tempo e volta já. Continuem sintonizados em 98,7 FM. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. A desnutrição atrasa o desenvolvimento da criança. Para mudar essa situação, a Pastoral da Criança está presente em todo o Brasil, orientando mães, pais e gestantes sobre alimentação enriquecida, segurança alimentar e nutricional, soro caseiro,
cuidados no pré-natal e fazendo a pesagem mensal das crianças. Você também pode participar. Seja um voluntário da Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. 98,7 Rádio Aliança FM. Estamos de volta, 19 horas e 33 minutinhos, horário de Brasília. Vamos lá, galera, vamos ouvir o programa de hoje. Liguem para cá, 2604-1553 ou 2724-2263. Hoje o programa com participação especial, temos uma visitante, Priscila Braga. Tiago, programa de hoje bastante agitado. Vamos então aos destaques do Aliança Esportiva de hoje, mas antes disso, eu dou a deixa para que você fale um pouco sobre a sua expectativa para esse Brasileirão 2014. Uma rápida análise antes dos destaques. Bom, Zé, a expectativa, semana passada eu já falava aqui que eu achava que os times do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais entravam como favoritos. E, a princípio, os paulistas e os cariocas não chegavam com tanta força. E, mais ou menos, nessa primeira rodada, isso vai se confirmando. Eu acho que Internacional e Grêmio são fortes. É claro que o Grêmio ainda está na Libertadores. Atlético Mineiro e Cruzeiro também são fortes, mas também tem um fator Libertadores ainda. Então, são fatores ainda a se analisar. O Fluminense começou bem, mas foi um adversário ainda não de muita força. E Botafogo começou mal, como se esperava. O Flamengo a gente vai acompanhar aí durante o programa como está o andamento do seu jogo. Os paulistas ainda são meio que uma incógnita. Então, expectativa muito grande para o brasileiro, mas ainda é difícil fazer uma análise. Eu acho que só realmente após a parada para a Copa do Mundo, após a Copa, a gente vai ter uma noção real do que está acontecendo, de quem serão os favoritos, os postulantes ao título brasileiro. É isso aí, então vamos aos destaques do Aliança Esportiva de hoje para darmos assim o pontapé inicial à nossa resenha. Com portões fechados, Vasco dá bobeira e cede empate para o América Mineiro na estreia da Série B do Brasileirão. Show tricolor no Maracanã. Fluminense começa Brasileirão com vitória tranquila diante do Figueirense por 3-0. Nossa! Botafogo sucumbe no Morumbi. São Paulo, com facilidade, vence por 3-0. Equipe apresentou buracos na zaga. Acompanhe as informações de Flamengo e Goiás em Brasília. Thiago, tem alguma informação desse placar? Já em tempo real, está ali acessando o site que favorece essas informações aí, transmite em tempo real. E isso daí para nós é um grande avanço. Segue Flamengo 0, Goiás também 0. Opa! Que beleza! De ponta a ponta, Lewis Hamilton conquista a terceira vitória consecutiva no GP da China. Neymar se contunde e pode só retornar aos gramados na Copa do Mundo. Caso preocupa.
Após abandonar campo de jogo, Portuguesa desiste de tentar jogar a Série A. CBF caça liminar que causou tumulto na última sexta-feira. Luto no jornalismo esportivo. Morre narrador da TV Bandeirantes, Luciano do Vale. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Aliança Esportiva de hoje. Nada mais justo do que iniciarmos com essa singela homenagem ao narrador Luciano do Vale. É com você, Thiago. Bola que deu o seu Hulk. Oscar ligou para Neymar. Vamos lá para a grande área, Neymar. Agora, Oscar. Ficou na dúvida. Tem Neymar, condição legal. Uma festa geral do Maracanã. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Brasil teve consciência na posse de bola. Sobrou pro Neymar, caiu pro Neymar. A responsabilidade é tua, garoto. Mostra que você não foi vendido à toa. E principalmente para os espanhóis. A condição era legal. Pé da esquerda. Que paulada do Neymar. 2-0. Bola que deu o seu Hulk. Oscar ligou para Neymar. Isso aí é o gol do Luciano do Vale na final da Copa das Confederações de 2013, o gol marcado pelo Neymar, no segundo do Brasil, na vitória na final diante da Espanha por 3-0. Então essa é a singela homenagem aqui do programa Aliança Esportiva ao grande narrador Luciano do Vale. É isso aí, Thiago, é uma bacana homenagem. A gente vê a vibração do Luciano ao narrar esse gol do Neymar na Copa das Confederações, como o Thiago bem salientou, e é com consternação que a gente transmite, porque é uma perda irreparável para o jornalismo esportivo, para o futebol e para as demais modalidades, que a gente sabe a importância do Luciano do Vale. A Priscila até comentava aqui comigo um pouquinho sobre esse episódio do falecimento dele, antes aqui nos bastidores. Queria que ela falasse a opinião feminina sobre essa perda irreparável para o esporte. Priscila. Espera aí, eu acho que o microfone já está certinho. Beleza, vai lá, Priscila. Sem dúvida, um nome de grande importância no cenário futebolístico. Vai deixar realmente muita saudade. Sem dúvidas, a nação se prostra diante dessa perda irrevogável. Isso aí, triste, né, Thiago? Muito triste a morte do Luciano do Vale, mas a tendência é que outros locutores, outros narradores consigam surgir nesse cenário aí do futebol e trazer a mesma alegria, quem sabe, até ter o Luciano como um grande exemplo. Você concorda, Thiago? Com certeza, sempre surgem novos talentos, mas o Luciano do Vale, o João Saldanha, esses grandes nomes assim só surgem assim de tempos em tempos, né? Infelizmente. Então podem surgir novos narradores, mas bons como foi o Luciano do Vale, narradores com capacidade para narrar tantos esportes. Acho que é difícil que encontremos novamente, porque realmente o Luciano era um talento, uma capacidade imensa de transmitir qualquer que fosse o esporte. Se fosse curta distância, ele sabia transmitir, sabia as regras, sabia toda a dinâmica do esporte. Ele era realmente um narrador fantástico, então foi uma perda realmente muito grande. Pelo menos a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui no Brasil, o Luciano merecia narrar, né, Zé? Com certeza. Então, para finalizar essa pequena homenagem ao Luciano, vamos ouvir novamente a narração dele. Eu acho justo. E um grande abraço aos amigos da TV Bandeirantes que trabalharam durante muitos anos com o Luciano do Vale na grade de programação da emissora. Bola que deu o seu Hulk. Oscar ligou para Neymar. Vamos lá para a grande área, Neymar. Agora, Oscar. Ficou na dúvida. Tem Neymar, condição legal. Gol!
uma festa geral no Maracanã. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Brasil teve consciência na posse de bola. Sobrou pro Neymar, caiu com o Neymar. A responsabilidade é tua, garoto. Mostra que você não foi vendido à toa. E principalmente para os espanhóis. A condição era legal. Perna esquerda. Que paulada do Neymar. 2-0. Bola, que Deus. É isso aí, galera. Seguindo então com a nossa programação, vamos agitar, vamos animar um pouquinho. Vamos falar agora de Fórmula 1. Lewis Hamilton venceu de ponta a ponta o GP da China, e quem vai trazer informações sobre esse grande prêmio é o Thiago. Parece que novamente teve um pequeno conflito no GP da China. O Sebastian Vettel com seu companheiro de RBR já tiveram um entreveiro ali. O tetracampeão mundial foi solicitado pelos administradores e mecânicos da escuderia a ceder o lugar, a permitir a ultrapassagem do seu companheiro. Ele ficou bastante irritado com isso, então já teve um outro mal-estar. Já tinha acontecido isso com o Felipe Massa e hoje tornou a acontecer com o Sebastian Vettel. Lewis Hamilton venceu, vem aí mostrando que pode sim lutar pelo título mundial. E mais uma vez Felipe Massa deixou muito a desejar, ficando apenas com a 15ª colocação. Não sei o que acontece com Felipe Massa, mas alguma coisa precisa mudar. Talvez ele adotar uma postura de maior agressividade. E a gente que pouco sabe de Fórmula 1 tenta dar alguns pitacos, mas fato é que Felipe Massa tem pouco se dedicado e até adotado uma postura pouco incisiva diante da Fórmula 1. Então passo para você, Thiago, aí falar sobre o Grande Prêmio da China. Galera precisou acordar na madrugada aí para acompanhar esse Grande Prêmio. Não foi o meu caso, talvez o seu. Então passo para que uma breve e rápida resenha seja feita desse Grande Prêmio. É isso aí, Zé. Eu também não pude acordar cedo para assistir a corrida, porque eu tenho compromisso cedo e não posso estar de madrugada vendo corrida, mas pelo que eu vejo de uma parte da corrida, das informações, é que realmente o Hamilton fez uma bela corrida, venceu de ponta a ponta com extrema facilidade, sem nenhum risco, em nenhum momento ele foi ameaçado, e com isso vai despontando realmente como um grande favorito. Realmente a Mercedes aparece como o carro mais habilitado nesse momento do grid, é o carro mais forte, está conseguindo as poles e as vitórias. Então, e o Hamilton é um piloto qualificado. Nessa disputa particular entre ele e o Lewis Hamilton, ele está superior, então ele realmente desponta aí como um candidato fortíssimo para o título. E a disputa tende a ser essa aí mesmo, entre Hamilton e Rosberg, os dois carros da Mercedes. Ao menos que algum carro desponte no grid, algum outro piloto comece a melhorar, porque ao que parece a Red Bull, que esteve soberana nos últimos anos, não tem conseguido manter o bom desempenho do carro, e equipes tradicionais como McLaren e Ferrari também não estão conseguindo ter o desempenho esperado, e com isso a Mercedes está despontando, está botando uma boa margem à frente e tem tudo aí para sair vitoriosa nessa temporada. E o Hamilton está aproveitando bem, terceira vitória consecutiva, vai acumulando uma boa margem de pontos, e a vitória de hoje foi muito importante. E o que é importante é que aos poucos a Fórmula 1 está ficando um pouquinho menos previsível, né? Embora a terceira vitória seja do Hamilton, né? Mas ano passado era uma coisa muito monótona, porque já se sabia que o Vettel ganharia. Esse ano, embora a Mercedes esteja superior às outras, existe uma disputa um pouquinho mais acirrada, né? Mercedes novamente, né, Thiago? A dobradinha foi da Mercedes. Foi da Mercedes, mas nas outras posições do grid está havendo uma disputa mais acirrada. Hoje, por exemplo, foi o Alonso que terminou em terceiro, o Vettel, que despontou tanto nas últimas temporadas, está ficando só em quinto, não está conseguindo manter um bom desempenho, e isso está deixando a temporada, pelo menos nas disputas fora da primeira e segunda colocação, um pouquinho mais equiparada, um pouquinho mais disputada. É verdade, e esse grande prêmio, Thiago, por pouco não acabou em uma grande lambança. A bandeira quadriculada foi alçada
na penúltima volta. Por sorte, o Lewis Hamilton estava na liderança isolada da corrida, isso pouco atrapalhou, pouco influenciou. Mas imagine você se a disputa estivesse acirrada, posto a posto, e o segundo lugar talvez pudesse ter ultrapassado o Lewis Hamilton nessa lambança da administração do Grande Prêmio, e certamente poderia dificultar muito a situação do piloto inglês, mas graças a Deus ele estava bastante adiantado, não conseguia ver o segundo colocado nem pelo retrovisor, então ainda bem que Lewis Hamilton conquistou essa vitória sem grandes problemas, mas seria no mínimo inusitado um piloto perder a prova por conta de uma bandeira levantada antes do tempo, né, Thiago? No caso eram 56 voltas e a bandeira quadriculada foi alçada na volta 55. Oi, não, o microfone não está com áudio, enquanto isso o Thiago vai tentando reparar ali um suporte técnico. Alô. Isso, agora voltou. Vai lá, Thiago. É isso aí. Mas é algo pouco provável acontecer, né, Zé? Porque as equipes de Fórmula 1 têm ali uma equipe que está monitorando tudo isso, o número de voltas, tudo certinho para esse tipo de erro não acontecer. Então, mesmo com que tenha sido errado aí o momento que foi dada a bandeirada, dificilmente ele perderia a corrida por um erro desse, porque está tudo sendo monitorado, a equipe avisaria ele, tem mais uma volta, não para o carro, não distraia, porque ainda tem uma volta aí e foi erro deles lá, da comissão da FIA. Então acho que é um pouco provável de acontecer e o Hamilton hoje não teve nenhum problema em relação a isso e conseguiu vencer, apesar desse erro aí, venceu com tranquilidade e com facilidade. Tá certo, Thiago. Então tá aí, Fórmula 1 rolando. Falando um pouco ainda sobre a participação do Lewis Hamilton, eu acho que a Mercedes vem com tudo, talvez para conquistar o título mundial, depois de uma hegemonia por um período de tempo da escuderia RBR, as coisas vão se modificando e talvez essa seja a temporada mais disputada da Fórmula 1 dos últimos anos. Isso é muito bom, eu acho que traz maior visibilidade para a modalidade, o pessoal acompanha com muito mais ênfase e gosto. Eu acho que a Fórmula 1 precisava disso, porque a gente vê a competitividade em outras modalidades, na Fórmula 1 era uma característica bastante previsível, a gente assistia a corrida já esperando a vitória do Vettel. O que a gente torcia era pela composição do pódio, quem seriam os segundos e terceiros colocados das corridas, e ainda bem que agora a gente não sabe o que ao certo acontece, assiste a corrida torcendo, e torcer é sempre muito bom em qualquer esporte, né, Thiago? É isso aí, embora nesse momento a Mercedes desponte, né? Não tem um carro mais forte, tem vencido as corridas, a disputa está sendo um pouquinho mais acirrada, nem que seja entre os dois competidores da própria Mercedes, né? Ano passado nem uma disputa interna na Red Bull existia, o Vettel vencia com muita tranquilidade do Weber, então era uma disputa muito monótona, a gente sabia que o Vettel ganharia com facilidade. Esse ano, embora o Hamilton esteja bem, esteja na frente com mais vitórias, existe uma disputa ali com o Rosberg, e está início de temporada, acho que dá tempo de outros carros progredirem, e a temporada tem tudo para ser menos monótona, mais disputada, e ser uma temporada bem legal, e reviver os bons tempos, quem sabe, né, Zé? É verdade, a torcida para que aconteça isso. Um abraço aí para o Alexandre Souza, está na escuta, ele que já teve um quadro no programa Sexta Básica aqui da Rádio Aliança, um quadro de direito. Valeu, Alexandre, muito obrigado por sua audiência. E dizendo que Priscila Braga, nossa convidada, está dando um banho nos principais locutores no quesito esporte. E ele manda um abraço para todos nós. Mais ou menos. Um amigo de longa data, né, Thiago? Sim, amigo de longa data, de vários anos estudando com o Alexandre, agora colega também de faculdade. Um grande abraço aí para ele. Obrigado por estar prestigiando a gente aqui no programa Aliança Esportivo. Valeu, Alexandre. Priscila, a palavra é sua. Beijo, Alexandre. Fica aí na escuta. Tá certo, valeu, Alexandre Souza, grande figura. E em breve, muito em breve, deve retornar aí ao programa. Obrigado pelo carinho. O programa Sexta Básica. Você que curtiu o quadro de direito
sempre com informações muito precisas. O Alexandre parece que tem um dicionário na cabeça. O Vadmecum de direito, né? E você pode curtir e acompanhar no programa Cesta Básica. Vamos torcer para que ele encontre um tempinho em sua agenda para nos prestigiar e trazer esse quadro de direito com o seu Vadmecum em direito do consumidor, direito trabalhista, não sei qual a especialidade do amigo, mas enfim, a sua competência é inegável. Seguindo com nossa programação, Thiago, vamos falar do Neymar, atleta do Barcelona. A situação lá na equipe catalã não está muito boa. O Neymar teve uma contusão. O Barcelona perdeu mais um título, perdeu para o Real Madrid a Copa Rei. E o Neymar teve uma lesão no quarto metatarso, um osso do pé próximo aos dedos, e deve desfalcar a equipe catalã por um período considerável. Então a gente espera e torce para que o Neymar possa se recuperar, possa atuar pela seleção brasileira de forma mais eficiente, porque ele foi bastante participativo na Copa das Confederações, e esperamos sim que ele seja o protagonista ao lado do Frederico Chaves, o Fred, centroavante da seleção brasileira. Mas fato é que essa lesão do Neymar coloca em xeque a sua condição física no início da Copa do Mundo, mas não podemos duvidar do potencial desse menino. Só lembrarmos do Ronaldo na Copa do Mundo 2002, como não se esquecer daquele processo lento, demorado, angustiante de sua recuperação, mas que culminou no resultado que todos nós já conhecemos, a conquista do Mundial. Aconteceu, e vamos torcer também por uma rápida recuperação do Neymar, que é um garoto muito bom, carismático, tem talento e que vem passando por uma difícil adaptação no Barcelona. A situação lá não está fácil. O Barcelona vem de seguidos insucessos, seja na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol, também na Copa Rei, que foi vice-campeão para o Real Madrid, mas é uma lesão aí que deve durar um período de recuperação de no mínimo 4 semanas. Então o Neymar retorna aí já com a porta do mundo batendo as portas, Thiago. É isso aí, Zé. Neymar vai ter esse tempinho aí de recuperação, e é claro que preocupa bastante o torcedor brasileiro, essa questão dele não poder atuar nessas últimas rodadas pelo Barcelona. Talvez ele perca um pouquinho de ritmo de jogo, né, natural, mas temos que ver pelo lado positivo, que talvez ele tenha um tempo de descanso, ele possa chegar na Copa do Mundo completamente 100%, completamente descansado, sem aquela pressão, aquela questão que acontece muito com jogadores que jogam na Europa, que vêm assim completamente estafados, completamente desgastados, sem nenhuma condição de jogo, né? Isso acontece muito. Tanto que é hábito, o melhor jogador do mundo do ano anterior à Copa não jogar bem a Copa do Mundo. Por quê? Porque ele chega na Copa e acaba já tendo muito desgaste fisicamente ele está completamente arrebentado e não consegue ter o desempenho esperado. Então o Neymar pode ter essa vantagem. A gente sabe o talento dele, embora a fase dele no Barcelona não seja das melhores, nós sabemos pela Copa das Confederações que ele fez que ele tem um talento realmente incrível, que ele tem uma capacidade de jogo espetacular. E estando descansado fisicamente 100%, ele vai ser um ganho imenso para o Brasil e vai ser uma arma realmente espetacular para o Brasil sair vencedor nessa Copa do Mundo, Zé. Com certeza, a nossa torcida para que a sua recuperação seja rápida, porque a dupla Neymar e Fred, a dupla chega à principal competição mundial, um tanto quanto, não digo desacreditada, porque essa seria uma palavra muito extremista, mas com uma certa instabilidade sobre o desempenho deles, porque o Neymar chega seguido de uma recuperação, como é que vai estar a condição física, e o Fred já vem um tempo com um futebol pouco eficiente, pouco efetivo e até muito questionado pelos torcedores do Brasil. Vamos aguardar, porque eles podem surpreender, e a minha torcida para que realmente, de fato, isso aconteça. Neymar e Fred
vão arrebentar na competição mundial. Copa do Mundo rolando aí. Brasil enfrenta a Croácia, o México e também a outra seleção. Thiago, me falha a memória. Vamos lá. Camarões, é verdade. As 3 seleções que o Brasil enfrenta na primeira fase da Copa do Mundo. Priscila está empolgada com a Copa do Mundo, vai ter folga no trabalho para acompanhar a sua seleção. Como é que você fica em época de Copa do Mundo? Você acompanha, senta, separa aquela pipoca, veste a camisa do Brasil? Como é que é isso aí para você? Olha, geralmente Fala no microfone, por favor. Geralmente eu costumava acompanhar, mas diante de tantas manifestações, um contexto de muita turbulência, sinceramente, o clima que eu espero para essa Copa é que pelo menos o Brasil chegue um pouco longe para pelo menos lavar a alma do povo brasileiro, que está tão abandonado mediante, claro, a gente sabe, não podemos confundir, né, o destino do dinheiro público, mas é muito complicado realmente num contexto de tanta turbulência. Sinceramente, eu não tenho um clima muito festivo, não. É verdade, entendo e te dou total razão, Priscila. A situação que o Brasil vive no aspecto social de bastante vulnerabilidade, a gente vive num clima de instabilidade. Eu até conversava com o Thiago sobre a violência urbana aqui em São Gonçalo, Niterói, em todo o estado do Rio de Janeiro, essas manifestações sucessivas, e até o momento o povo está calado, está quieto. Ano passado, na Copa das Confederações, o slogan foi "O Gigante Acordou". Como não se recordar daquela sonora vaia que a presidenta Dilma Rousseff recebeu? O Thiago, como a enciclopédia, vai saber em qual jogo isso aconteceu. Aquela sonora vaia da presidente Dilma Rousseff, eu acho que foi numa partida amistosa, não chegou a ser uma partida oficial, pode ser que eu esteja equivocado, mas aquilo mostrou o quanto o brasileiro está indignado com a situação social do nosso país, Thiago. Brasil-Japão, estreia da Copa das Confederações. 15 de junho de 2013, correto? Isso. Esse é a enciclopédia, Thiago, enciclopédia da Aliança Esportiva. E acredito Obrigado pelo carinho. que talvez essas manifestações tornem a ocorrer. Perdeu bastante força por conta desses episódios de violência, de vandalismo até. De abandono ao poder público, principalmente. O cidadão comum, que geralmente decora a sua casa Fala no e está microfone, por favor. recebendo, né? Então é bem complicado, porque o cidadão comum quer ter acesso à cultura. E é isso que nós vemos todo dia, o acesso ao trabalho muito, muito difícil. Então, realmente é com pesar que eu vou comemorar essa Copa. É estranho. Tá certo. Valeu, Priscila. Priscila mostrando que sabe muito. Valeu, Priscila, por sua participação. Estaremos contigo até as 9 da noite. Permaneçam ligadinhos aí no programa Aliança Esportiva, que dá um tempo e volta já, com notícias de Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. O Flamengo segue 0-0 com o Goiás. Vamos pro apoio. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. 25 watts para a região metropolitana de São Gonçalo, na frequência de 98,7 MHz. ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. Cada criança que nasce é uma luz no mundo a brilhar pra proteger essa vida. Você também pode colaborar. Conheça os direitos da criança ao nascer, com amor, atenção e saúde. Ela feliz vai crescer, pequeno cidadão. Vida nova e esperança, bem-vindo entre nós. E na pastoral da criança, pequeno cidadão. Vida nova e esperança, bem-vindo entre nós. E na pastoral da criança. Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos, e para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Estamos de volta com o programa Aliança Esportiva, são 20 horas e 5 minutos e vamos falar agora do imbróglio envolvendo a Portuguesa, né? Estreia da Portuguesa na Série B, teve todo aquele problema de que chegou uma liminar lá que colocava a Portuguesa ainda como clube de Série A e a Portuguesa se retirou de campo e o jogo que aconteceria diante do Joinville acabou sendo paralisado. Então, vamos ver como tudo isso vai acontecer, porque a liminar foi cassada no dia de ontem. Então, a Portuguesa perdeu a validade dessa conduta que ela teve e ela deverá ser julgada pelo STJD por WO, por abandono de campo. Então, ela pode receber sanções implacáveis da justiça, que pode realmente ser muito, muito complicado para a Portuguesa. Hoje, o presidente do Clube Paulista acabou revelando que o clube abre mão de jogar a Série A, desiste desse direito que ela insiste em ter e desiste, abre mão de qualquer chance de jogar a Série B, de Série A, melhor dizendo, e vai tentar mesmo jogar a Série B para meio que se resignando para não correr nenhum tipo de risco e acabar sendo punido e acabar tendo que pagar um preço ainda maior. Jogar a Série B não é bom. Jogar a segunda divisão realmente é algo que um clube gosta, né? As receitas são bem menores, a exposição na mídia é bem menor, mas uma punição pesada por abandono de campo, por entrar na justiça comum, pode realmente complicar a vida da Portuguesa, que pode ser rebaixada até séries até inferiores e acabar tendo que passar por problemas muito graves na sua administração. Então, ela abre mão desse direito que ela julga ser justo e vai jogar mesmo a Série B e vai aí tentar, na justiça, brigar aí para não receber uma punição maior depois desse abandono de campo que aconteceu na última sexta-feira. A Portuguesa agora vai lutar nesse viés. Ela lutava para jogar a Série A, agora vai lutar para não sofrer uma punição, sofrer uma sanção que a leve a jogar Série D, quem sabe, porque se ela for punida pelo STJD por abandono de campo, por WO, pode ser punida, ser rebaixada até a última divisão do país, até ser excluída das federações, e se a punição for feita pela FIFA, pode até ser coisas ainda piores. Então a Portuguesa nesse momento vai realmente jogar a Série B. A gente lamenta o fato do resultado de campo não ter sido validado, porque acho que a frieza das leis nem sempre tem que ser validadas assim de forma assim tão cabeça dura, né? Porque a Portuguesa errou, escalou um jogador de forma irregular, mas não teve nenhum dolo a escalação do Everton ano passado. O Everton jogou 10 minutos, um jogo que não valia nada, e a Portuguesa, que no campo se manteve na primeira divisão, por causa de um erro bobo desse, que não teve dolo nenhum, que não teve influência nenhuma no campeonato, acabou perdendo 4 pontos e salvando, por exemplo, o Fluminense, que caiu para a segunda divisão no campo, que fez um campeonato brasileiro muito ruim e dessa forma acabou sendo rebaixado. Então, o resultado de campo acabou sendo invertido, mas são coisas do futebol, são coisas da justiça, e agora a Portuguesa vai jogar mesmo a Série B e ficar na torcida para não jogar Série D ou até ser excluída dos campeonatos no qual ela disputa. É isso aí, a gente termina esse assunto Portuguesa e vamos falar agora do gigante da colina, o Vascão da Gama. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português,
Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. É isso aí, o Vasco, que ontem teve a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, assim como a Portuguesa, chegou a tentar brigar ali por uma permanência na primeira divisão, por meio da justiça, por causa daquela confusão que aconteceu naquele jogo contra o Atlético Paranaense, aquele fatídico jogo que teve toda aquela confusão, mas essa disputa judicial durou pouco, o Vasco não conseguiu vencer em nenhuma instância e vai mesmo jogar a Série B e já estava preparado para isso. O Vasco ontem estreou diante do América Mineiro, mas temos uma vascaína aqui no estúdio e quero que ela fale um pouquinho dessa paixão pelo Vasco, qual a expectativa que ela tem para o Vasco a partir de agora. Diz aí, Priscila. Eu espero sinceramente que o Vasco melhore com bastante, que suba novamente, né? Porque no campeonato anterior eu estive presente no Maracanã quando ele tinha acabado de voltar para a primeira divisão. E eu espero sinceramente esse retorno, né? Porque a torcida vascaína é uma torcida muito presente, uma torcida de muita paixão, de muito fervor. Então eu gostaria que os vascaínos pudessem novamente voltar a celebrar a paixão de ser vascaíno, porque é muito complicado, mediante a decisão anterior, que muito polêmica, né? O Vasco teve uma certa garra, não foi vergonhosa aquela derrota, porém, infelizmente, carregamos o nosso título de vice. Então, gostaria que o Vasco voltasse e viesse honrar essa torcida tão presente e tão apaixonada pelo Vasco. Semana passada o Vasco foi vice de novo, perdeu para o Flamengo na decisão, acabou sendo prejudicado pela arbitragem. Uma questão muito polêmica, né, daquele gol. Uhum. Eu assisti, eu sou mulher, mas eu posso não entender tanto da parte de arbitragem, mas foi uma coisa muito irregular. E eu espero que com as causas que o Vasco está tentando, que ele consiga reverter ou pelo menos ter algum tipo de alguma forma de ser ressarcido da ilegalidade que foi constituído naquele jogo. Você acredita? Bem pouco provável que o Vasco consiga reverter na justiça o resultado da final, né? Mas a gente lamenta o erro, né, Priscila? Que acabar invertendo o resultado da partida, né? O Vasco jogou bem, poderia ter sido com um título e o erro daquele no finalzinho, né, acabou tirando a taça do Vasco. Mas legalmente falando, será que não haveria possibilidade de uma receita mediante um processo judicial reverter em favor do Vasco? Acho que já seria válido. Isso seria possível? Não seria possível porque um jogo só pode ser anulado quando é confirmado que o erro foi por má fé. Existe o erro de direito e o erro por má fé. Então, ao menos que o erro seja comprovado que foi por má fé, que o bandeirinha viu que estava impedido e não quis dar, aí o jogo não pode ser anulado. E como essa comprovação a gente nunca vai ter, então é impossível que se consiga a anulação da partida. Então o Vasco vai ter que, embora o Vasco esteja brigando na justiça para tentar essa anulação, para tentar reverter, é pouco provável que consiga, porque já passou e futebol é isso mesmo, um dia você é prejudicado, um dia é beneficiado e acaba ficando nisso aí mesmo. O que a gente pode lamentar e até sugerir é que a tecnologia possa ser mais usada no futebol para que esse tipo de erro não aconteça, porque se a tecnologia fosse utilizada em um lance como aquele, o impedimento seria facilmente visto e não aconteceria isso de o trabalho de um mês ser de um mês não, né? De 4 meses do Vasco, um trabalho tão longo ser destruído por causa de um erro do Bandeira, né, Zé? Com certeza, eu concordo contigo, Thiago. Teve aquele episódio na final do Campeonato Estadual, na Copa do Brasil também, que poderia ter custado muito caro e até mesmo decretado a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Que a partida indo para pênaltis, o Mauro, a gente sabe que é um goleiro já velho e tem experiência,
principalmente em pênalti. Então seria uma disputa aí que poderia até decretar a eliminação do Vasco de forma muito precoce. Falando um pouco sobre o jogo de ontem, Thiago, o Vasco com muitos desfalques. Começar pelo Rodrigo, Rafael Vaz entrou ali na zaga. Na lateral direita, o André Rocha teve uma atuação também razoável. E o Douglas ali no meio de campo, eu acho que faltou alguém que apoiasse tanto com ele. Eu não sei o que o Adilson Batista enxerga no volante e que faz as funções também de apoiador com ele, o Felipe Bastos. É um jogador com características mais defensivas e que acaba sendo colocado como meio armador junto até mesmo do principal armador do Vasco, que é o Douglas. E no ataque Cruz Maltino, ontem a situação esteve bastante difícil. Ao lado do Reginaldo, o único jogador de grande estirpe que está atuando aí no Vasco, porque o Edmilson está lesionado e o Everton Costa, não sei se você já falou dele, Thiago, sobre o prognóstico, que não é o melhor possível. O Everton Costa teve uma miocardite, é uma inflamação no tecido que reveste o coração e que deve tirá-lo de campo por um período de 6 meses, um período bastante acentuado. Ele vai repetir a ressonância magnética daqui a um mês, se eu não me engano ele recebe alta hospitalar na próxima terça-feira e vai desfalcar o Vasco aí por um bom período e ainda não se sabe, não tem a confirmação do retorno dele aos gramados, apenas após essa ressonância, Thiago. É possível que nem volte aos gramados mais, porque coração é um problema sério e o jogador de futebol trabalha muito a parte física, tá em constante movimento, tá levando sempre o físico ao seu limite. Então o jogador, qualquer médico só dá o aval para um jogador ir a campo se essa questão está completamente hábil, né? Ainda mais se tratando, né? de questões do coração, né, Thiago? Essa parte cardíaca. Sim, o que eu estava falando, que o médico só dá o aval para o jogador ir a campo se ele está com o coração completamente 100%, porque o futebol é um esporte que o jogador não para, ele não tem, apenas o goleiro pode dar um tempinho de descanso. Outras posições, o cara está em constante movimentação, está sempre levando o físico ao máximo. Então, se ele não tiver com o coração em ordem, ele corre um risco muito grande de acabar sofrendo uma parada cardíaca. Então, a gente torce para que o Everton Costa possa se recuperar, possa voltar ao futebol e torcer realmente para que a carreira dele não seja interrompida dessa forma, porque é um jogador que vinha jogando bem no Vasco, estava crescendo de produção aos pouquinhos, é um jogador que tem potencial, não é nenhum craque, mas compõe bem o elenco, e uma carreira encerrada assim tão abruptamente, tão precocemente, seria lamentável. A gente vê aí o caso do Washington, do Fabrício Carvalho, agora que também retornou ao futebol depois de um problema cardíaco. São sempre problemas muito traumáticos que acabam trazendo um problema muito grande, mas que, principalmente que seja feito melhor para a saúde do jogador. Eu acredito que talvez ele retorne aos gramados, sim. Essa inflamação vai cessar, ele vai ficar curado, mas o problema é se permanecer com essa inflamação aí, até mesmo complicar o tecido cardíaco dele. Previsão de alta para a próxima terça, como eu já havia mencionado. A ressonância magnética vai ser repetida daqui a um mês, e aí sim o prognóstico vai ser desenhado de forma mais clara e específica. Thiago. É isso aí, a gente torce principalmente para que a saúde do jogador seja completamente preservada, que se for para ele não ser mais jogador de futebol, tem que encerrar a carreira, e for melhor para ele, que seja assim, mas a gente torce que a carreira dele possa continuar, que ele possa continuar aí nos gramados, demonstrando o seu futebol, principalmente na camisa do Vasco, Zé. E sobre o jogo de ontem, um detalhe que a gente não colocou é que foi jogado em São Januário com portões fechados, ainda por causa daquela briga contra o Atlético Paranaense, em que o Vasco e o Atlético foram punidos. Então o Vasco inicia a Série B com portões fechados. Então é todo um clima melancólico, bem triste um jogo nesse sentido, um jogo sem torcida, um estádio frio, né? Fica um clima frio, e o Vasco começou
desse jeito. Talvez tivesse torcido, o Vasco não teria empatado o jogo. O Vasco abriu o placar com o Reginaldo, logo com 2 minutos do segundo tempo, mas não teve muito tempo de comemorar, porque logo aos 15, o Obina, lembra dele, Zé? Lembro, o Obina. O Obina foi lá e empatou a partida, e o jogo permaneceu equilibrado até o final. A América teve chances, o Vasco também teve chances. Bom time do América Mineiro, hein? Tem o Cho, tem o Obina, um bom goleiro também. Para a Série B é um time Thiago Heleno. Para a Série B é um time que deve disputar lá no alto, deve ficar ali entre os melhores, disputar ali uma vaga na Série A. E o Vasco, apesar do empate, eu acho que deve caminhar com tranquilidade para subir para a Série A, Zezinho. Olha, Thiago, não foi isso que eu li hoje no lance, não. Eu li um cronista, assim, bastante crítico e severo quanto ao desempenho do Vasco na Série B. Diz que do jeito que está, o padrão tático totalmente desorganizado na partida de ontem e equipe pouco incisiva, mostrou um proveito, assim, de baixo nível técnico. Então acho que esse aproveitamento do Vasco aí vai ser aos trancos e barrancos. Como você disse, Thiago, acredito também, eu falo eu enquanto José Renato, mas não penso que o Vasco vai ter grandes dificuldades na Série B. Mas a situação não é das melhores. A situação do Vasco inspira cuidado, não tem um plantel de grandes jogadores ali, o bom jogador eu acho que é o Douglas, e o goleiro Martins Silva, os demais todos no mesmo nível, e essa disputa da Série B promete ser acirrada, porque tem outros clubes também com bons reforços e que podem fazer frente aí com o Vasco da Gama, Thiago. Estão levando muito como parâmetro que o jogo de ontem contra o Resende, mas o Vasco está num clima meio de frustração, de decepção. O Vasco veio de um título quase ganho, aos 45 minutos. Então, claro que existe uma decepção, os jogadores não estão mais com aquela mesma disposição. Daqui a pouco eles voltam a pegar o ritmo, vão reencontrando bom futebol, e o Vasco vai caminhar tranquilo para essa série B aí e conseguiu acesso. O Vasco venceu o Fluminense se impondo no Campeonato Carioca. Contra o Flamengo, o Vasco foi melhor nos 2 jogos, perdeu por causa de um erro de arbitragem. Então o Vasco contra times da Série A foi bem, na Série B o Vasco vai caminhar tranquilamente. Eu aposto aí com quem quiser que o Vasco sobe, até com certa facilidade. Talvez com uma pontuação acima da média. Vamos aguardar a nossa torcida para que aconteça isso. Clube Carioca, lugar de Clube Carioca é na Série A, principalmente os 4 grandes. E com o Vasco não vai ser diferente. Torço muito por esse acesso da equipe Cruz Maltina. Alô, galera vascaína, que ontem fez um bonito espetáculo do lado de fora, né? Quem pôde acompanhar o noticiário viu que alguns torcedores, até um bom número, daria para encher uma parte da arquibancada, Thiago. Esses torcedores compareceram a São Januário, ficaram no portão, até mesmo com instrumentos, a torcida tocando, cantando, vibrando, e acompanharam o jogo em botequins da região. Que os botequins televisionaram essa partida, colocaram lá os seus aparelhos na área de salão de atendimento, e a rapaziada vascaína pôde acompanhar lá no botequim tomando a sua cerveja, se bem que cerveja em dias de jogos nos arredores do estádio não pode, segundo o estatuto do torcedor, mas como era uma partida sem público, será que a cerveja foi autorizada, Thiago? Deve ter sido, né? Fora do jogo, público fora do campo, né? Então a cerveja autorizada, a galera tomando a cervejinha, acompanhando a partida do Vasco, não foi boa. O Vasco poderia até ter sido derrotado. O América Mineiro teve chance de matar o jogo. Inicia com um tropeço nessa competição aí que não pode tropeçar, mas o Vasco iniciou dessa forma. Vamos torcer para que se recupere diante do Luverdense, equipe do Mato Grosso, que está aí na Série B e tenta fazer como o Chapecoense, lá da terra dos familiares da Priscila. Vamos ver se o Luverdense consegue repetir o feito do Chapecoense em 2 anos alçar da Série C para a Série A. Vamos nessa, Thiago. Qual o cronograma agora? Você como editor-chefe do programa de hoje, o que você manda pra gente? Vamos falar agora do Fluminense, Zé. Solta o hino do tricolor.
informação. Tem informação, Thiago? Informação, final de jogo em Brasília. Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro empatando em 0-0 diante do Goiás. Se você, torcedor do Flamengo, pensa que as coisas serão fáceis no Brasileirão, tá bastante otimista. Compadre Washington, já diria, né, Thiago? Sabe de nada, inocente. É verdade. Falando do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras estreou ontem no Campeonato Brasileiro às 8 horas no Maracanã, com casa cheia, 35 mil presentes, um público considerável, levando em consideração a estreia no Campeonato Brasileiro e também a promoção feita pela diretoria, ingressos os mais baratos a R$10, estudante pagava meia entrada. Então, acabou o dinheiro. Teve gente entrando aí com R$5. Então, um valor que favorece a presença do torcedor, favorece a ida de muitas famílias também ao estádio, isso que tem faltado muito. A gente frequenta os jogos, a gente consegue ver que muitas famílias já não frequentam como antes os jogos de futebol. Então, essa democratização precisa acontecer. O preço precisa ser popular, sim. Partida de futebol com R$100, R$200 no ingresso é um despropósito. Isso é uma análise minha. Eu não acredito que esses valores devam ser exorbitantes. Devemos aproximar o torcedor, aquele popular que gosta do clube do coração, de acompanhar dentro do estádio a sua agremiação. E com o Fluminense foi feito isso, o torcedor pôde comparecer, um preço popular. E já digo a galera tricolor que acompanha a Aliança Esportiva, os preços serão mantidos nesse valor. Fica aí um exemplo até para os outros clubes do Rio, para que diminuam os valores dos seus ingressos, para que o torcedor de verdade acompanhe, para que as famílias retornem aos estádios. Falando da partida de ontem, o Fluminense com os mesmos jogadores da época do Renato Gaúcho, já apresentou um padrão tático muito mais eficiente, efeito do treinador Cristóvão Borges. Não quero aqui criticar o seu antecessor, embora tenha motivos para isso, pessoais e profissionais. Aí sim. Mas, a meu ver, eu prefiro elogiar o trabalho do Cristóvão Borges do que denegrir o que fora feito pelo Renato Gaúcho. Cristóvão é um treinador que chegou com a sua mansidão, tranquilidade e principalmente eficiência e conseguiu dar um padrão tático, compactar a equipe do Fluminense. A gente já percebeu os jogadores muito mais participativos, a equipe atuando de forma aguerrida, com um combate ao marcador muito grande. Então a gente percebeu os zagueiros bastante eficientes, não tinha aquela insegurança de outrora. O Gum e o Elivelton se posicionaram muito bem, o Bruno e o Carlinhos dando suporte, o Diguinho ali como primeiro volante também auxiliando na marcação. E a principal mudança, eu acho que foi a chave mestra aí do Cristóvão Borges, foi a entrada do Wagner ao lado do Conca. Isso favoreceu, facilitou em muito a armação das jogadas, porque como muitos críticos já diziam, até os torcedores avaliavam isso, o Conca estava sobrecarregado na armação de jogadas do Fluminense. E a entrada do Wagner deu maior movimentação, deu muito mais dinâmica ao meio de campo do Fluminense, assim como a entrada do Rafael Sobis, que esteve para ser negociado com o Corinthians, muito próximo até da equipe paulistana, mas não foi. Ainda bem, eu digo ainda bem, porque o Rafael Sobis, ano passado, foi o principal artilheiro do Fluminense, o jogador que mais se destacou no Campeonato Brasileiro e não poderia ser negociado. Cristóvão Borges foi de rara felicidade ao declarar no final do jogo que não teria dinheiro que pudesse pagar um outro jogador com as mesmas características do Rafael Sobis. E uma jogadaça no primeiro gol, um lançamento do Conca. A galera já sabe que o Conca tem um diferencial, o argentino é um atleta de seleção, deve atuar na seleção argentina, isso é uma posição minha, embora nunca tenha sido convocado. Fez um lançamento primoroso, Fred, centroavante, fez o papel de pivô, numa matada de peito, ajeitou para o Rafael Sobis, que de forma colocada mandou no ângulo do bom goleiro Thiago Volpe.
Eu friso aqui que é um bom goleiro, porque ele, se não fosse o Thiago, o resultado poderia ter sido muito mais elástico. E o Fluminense venceu por 3-0 e graças ao Thiago Volpe, goleiro da equipe catarinense, que fechou o gol, não permitiu que o resultado pudesse ter sido maior. E o Fluminense abriu o placar, logo em seguida o Wagner sofreu um pênalti e ele foi para a cobrança, Frederico, para tirar de vez aquela nhaca braba que assolou o seu futebol nos últimos meses, mandou para o fundo da rede, a bola ainda resvalou na trave, Fred bateu muito bem e no intervalo ele dizia... ainda bem que aquela bola entrou porque bateu na trave, quando bateu na trave eu tive um frio na espinha, mas ainda bem que o gol aconteceu. Fred correu para a torcida, foi abraçado pelos torcedores do Tricolor e decretando fim aquele mal-estar com as torcidas organizadas das últimas semanas. E agora Fred novamente em lua de mel, a torcida gritou: o Fred vai te pegar. Artilheiro Tricolor, atacante do Brasil na Copa do Mundo, fez o segundo gol do Fluminense. Veio o segundo tempo, o Fluminense reduziu um pouco o ímpeto de jogo, mas Rafael Sobis, mais uma vez demonstrando ser guerreiro, demonstrando força, num chute cruzado, o zagueiro da equipe catarinense, o Dolfer, se eu não me engano, eu acho que esse é o nome dele, eu vou pedir até pro Thiago confirmar o nome. O que foi que você disse? Eu não me recordo o nome do zagueiro da equipe catarinense. Eu acho que é Dolfer, alguma coisa nesse sentido. Vou até verificar aqui a súmula do jogo para verificar o nome do zagueiro da equipe catarinense. Eu olho aqui, você vai seguindo aí a comentar. Mas enfim, ele uma pichotada mandou contra o gol da equipe catarinense, gol contra. Eu torci muito para que o gol fosse creditado ao Rafael Sobis, para ele ser o artilheiro do Brasileirão, mas não aconteceu. Na primeira rodada, ser artilheiro. Já começou bem, né, Thiago? Com 2 gols de frente, eu acho que isso aí já é uma boa pedida. A propósito, alguém pede música hoje, Thiago? Alguém pede música? Até agora não. Hoje não tem música no Fantástico, né? Não, até agora. Tem que ver os jogos das 18h30. É difícil. E esse foi um resultado que auxilia o Fluminense nesse início de Brasileirão. A equipe enfrenta o Palmeiras no Morumbi semana que vem, no sábado à noite, 9 horas da noite. E a proximidade time-torcida será fundamental nesse Campeonato Brasileiro, que o Fluminense é o time a ser batido, não pela qualidade, mas sim por conta do ódio que outros torcedores vêm nutrindo da agremiação tricolor. Existe até um site 19-1, reclamando muito do fato do Fluminense estar na Série A beneficiado por decisões judiciais, que de fato todos nós sabemos que não procede. O erro foi da Portuguesa e que merece ser punida para isso, mas não vai ser o mérito da discussão agora. Sabe de nada, inocente. Apenas informando essa condição. E diga lá, qual é o nome do jogador? Eu acho, não me recordo, eu disse Dolfer, mas eu Dolfer? Qual é o nome? Figueirense? Oi? É o zagueiro do Figueirense. Figueirense? Diga os nomes dos zagueiros aí, Thiago. A zaga do Figueirense é Leandro Silva, Nirley, Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso. E na meiuca? Luan, Marcos Assunção. É Nirley. Nirley? Errei feio, né, Thiago? Desculpa as amigas catarinenses que estão ouvindo o programa, eu errei o nome do jogador do Figueirense. Primeira rodada do Brasileiro, essas coisas acontecem. Um plantel jovem aí do Figueirense, comandado pelo bom treinador Vinícius Eutrópio, amigo nosso, né, Thiago, de futebol. Já entrevistamos ele 2 vezes, né? Nós temos um longo papo com o Vinícius Eutrópio lá no Softel Hotel em Copacabana, em dezembro passado. E um bom treinador, tem tudo aí para crescer. Falando em contratações, o Fluminense acertou com o volante Edson e pode ainda acertar com mais jogadores até o final dessa semana. Fiquemos antenados nas notícias do Fluminense nos sites principais, o Netflu, Globoesporte.com, Lancenet. A galera tricolor pode acompanhar também através da fanpage do Aliança Esportiva. Ainda não curtiu? Vai lá, digita Aliança Esportiva no Facebook e dá o seu like. A Aliança Esportiva dá um tempo e volta já com notícias de Flamengo e Botafogo. Vamos nessa, Thiago.
Vem de novo, vem você pra cá, apoio. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Programa Censura Livre. Entrevistas, reportagens, debates, músicas e a sua participação. Censura Livre. Censura Livre, todos os sábados das 18 às 20 horas. Na Aliança FM 98,7. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo busca atenção e amizades infantis e prefere a companhia de crianças. Sempre tenta ficar sozinho com elas e fotografá-las. Presenteia muito e não mede gastos com crianças. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Jesus, mamãe, Jesus, sim, mamãe, Jesus, sim, mamãe, Jesus. De volta, 20 horas e 34 minutinhos, programa Aliança Esportiva em seu último bloco. Agora é hora e vez de falar do Botafogo. Coloca o hino do fogão aí. Infelizmente o Botafogo hoje foi derrotado para a equipe do São Paulo no Morumbi, mas também uma enxurrada de bons jogadores. Ganso, Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Rogério Ceni, em uma tarde inspiradíssima. Rogério Ceni fez pelo menos 3 defesas poderiam resultar em gols alvinegros. Mas quem vai trazer as informações dessa partida, São Paulo 3 e Botafogo 0, é o Thiago. Mas a equipe do Botafogo, hoje na estreia do treinador Wagner Mancini, não foi de encher os olhos. Ainda como o Thiago disse, resquícios do seu antecessor, Eduardo Húngaro. Não vi grandes mudanças em peças ali, até porque eu acho que ele repetiu a escalação que já vinha sendo realizada na época de Libertadores. Então, Thiago, faça a sua resenha aí, a sua análise do Botafogo diante do São Paulo hoje e o seu prognóstico para o restante do Brasileiro. Será que o Botafogo vai brigar na parte de cima como no ano passado? Isso aí é pouco provável que o Botafogo brigue lá em cima, o elenco não é essas coisas, mas poderia estar jogando melhor se tivesse sido bem treinado. Como eu falei com você anteriormente, mais cedo, né, que o resultado de hoje o Botafogo está pagando a fatura da aventura, da brincadeira que foi escalar Eduardo Húngaro como treinador, colocar, com todo o respeito que o profissional merece, um estagiário para treinar uma equipe como o Botafogo. O Eduardo Húngaro não tem nenhuma experiência como treinador de time profissional e foi colocado assim aos cachorros, né? Colocado assim do nada como treinador e não mostrou nenhuma capacidade, porque teve 4 meses para preparar a equipe e o Botafogo não apresentou nenhum esquema tático, nenhum padrão de jogo, nenhuma jogada ensaiada. Ele era praticamente um mero distribuidor de camisas, né? O Botafogo não tinha nenhuma organização, parecia que o time não era treinado. Então, o jogo de hoje é pouco conclusivo, não dá para ter nenhuma avaliação do trabalho do Wagner Mancini, porque ele simplesmente não teve tempo para trabalhar. Foram apenas 4 dias de trabalho e 4 dias é muito pouco para você implementar uma filosofia de jogo.
E hoje o Botafogo praticamente ainda demonstrava as mesmas falhas, os mesmos defeitos que apresentava com o Eduardo Húngaro. Ou seja, é o time do Húngaro. Hoje o Botafogo perdeu porque ainda está pagando a fatura do trabalho do Húngaro. Ainda é o time dele. Aí só daqui a um prazo aí de 2, 3 jogos que a gente vai começar a ver realmente o trabalho do Wagner Mancini, se ele vai implementar uma filosofia de jogo. Mas eu tenho certeza que se o trabalho do Mancini for muito ruim no Botafogo, já vai ser melhor que o do Húngaro. Porque o Mancini é treinador. O Mancini sabe organizar um time. E com certeza o Botafogo tende a ter alguma melhora. Se a melhora vai ser suficiente para brigar lá em cima, no meio da tabela, aí eu não sei. Mas o que eu sei é que com o Húngaro o Botafogo estava fadado a brigar no rebaixamento. Com o Mancini existe uma expectativa, uma esperança que as coisas melhorem. Chegou o Emerson Sheik essa semana. Emerson Sheik. E é um jogador que vai agregar valor ao time, é um jogador que vai acrescentar bastante qualidade técnica. E tem o Sebadios, paraguaio, que vai poder jogar agora, já que na Libertadores ele não estava inscrito. E aos poucos a equipe vai se reformulando. E aproveitar a parada que vai ter para a Copa para ter uma organização, para trabalhar a equipe e organizar. O Botafogo praticamente perdeu 4 meses. Foram 4 meses de trabalho jogados no lixo, 4 meses perdidos, onde colocou um treinador que não tem... O pior de tudo é que todo mundo alertava para isso, só a diretoria que não percebia. Eu alertava aqui desde janeiro que era um risco muito grande e foi confirmado isso. E o que é mais lamentável é que o Eduardo Húngaro, Zé, ele ganhava 20 mil como auxiliar técnico. Aí para virar treinador, ele teve um aumento para 50 mil. Aí agora ele perdeu o cargo de treinador, ele vai voltar a ser auxiliar. Só que não pode ter redução de salário. Salário, é verdade. É algo proibido. Ou seja, ele volta a fazer a função que ele fazia ganhando o dobro. Ou seja, é muita falta de competência administrativa, financeira. Aí o time fica endividado, fica sem conseguir pagar os salários, não sabe por quê. Aí tá um cara que não tem... E até mesmo os outros auxiliares vão exigir uma equiparação salarial, né, Thiago? Isso acaba também aumentando o rendimento dos outros profissionais auxiliares técnicos. Provavelmente, acaba causando transtorno a todo o departamento de futebol do clube. A gente sabe que o Botafogo está devendo salários, está com problemas financeiros, o clube foi expulso do ato trabalhista, ou seja, nesse momento tem 100% das suas rendas bloqueadas na justiça. Uma total asfixia financeira. Total asfixia. E não está pagando salários, teve toda uma crise essa semana no Bolívia, esteve a ponto de ser dispensado. Quem foi que segurou a onda do Bolívar lá? O Bolívar seria um dos líderes do grupo e ele que meio que chegava na diretoria para pedir, né, essa questão de cobrar o pagamento de salários. E a diretoria simplesmente chegou e tentou dispensar o Bolívar e tentou rescindir o contrato, mas os jogadores do elenco, os mais experientes, chegaram na diretoria e cobraram e não aceitaram essa mudança, essa dispensa, e eles foram obrigados a voltar atrás, porque o caldo ia engrossar, ia complicar a situação, porque ia aumentar ainda mais a crise do Botafogo. A crise financeira é feia, está grave, e o Botafogo está realmente num momento conturbado. Vamos torcer para que o Mancini tenha um jogo de cintura para trabalhar tudo isso aí. Tá certo. Em termos de contratações, vem mais gente aí, Thiago? O Botafogo não tem dinheiro, não tem condições. Só se surgir uma oportunidade muito, muito específica de contratar alguém a custo zero. Custo zero na contratação, né? Pagar só o salário. E fora isso, não há jeito. Tanto que o Emerson Sheik, a priori, o Corinthians está pagando o salário dele. O Botafogo a médio prazo que vai dar compensação financeira ao Corinthians. E qual foi essa garantia financeira que o Botafogo ofereceu? Porque inicialmente o entrave da negociação se deu em decorrência dessa garantia financeira. O Emerson Sheik parece que ficou meio reticente de vir para o Botafogo, com medo de ter salário atrasado, mas parece que o acerto, o acordo entre diretoria do Botafogo e diretoria do Corinthians aconteceu e essa garantia rolou. Será que um grupo de investidores, enfim, o que de fato favoreceu a vinda do Emerson Sheik por Rio, Thiago? Eu acho que a vontade do jogador de vir para o Rio e a garantia financeira deve ser que o Botafogo está entrando com o processo para voltar ao ato trabalhista e desbloquear suas receitas. Pelo que eu soube, o Botafogo tende a ter essas receitas desbloqueadas,
mas não deve ser agora, deve demorar um tempinho mais. Então essa deve ser a garantia bancária que o Botafogo tem. Então o Corinthians, a priori, vai pagando o Emerson, e quando o Botafogo voltar a ter suas receitas entrando, o Botafogo paga a parte dele que cabe ao Emerson e reembolsa a parte que o Corinthians estava pagando. É verdade. E essa semana também, outro episódio que movimentou o General Severiano foi a saída do preparador de goleiro, Flávio Tênios. Ele que surgiu com o Jefferson na época ainda de juniores, a ascensão dele profissional no Cruzeiro, voltou a trabalhar com o Jefferson agora no Botafogo e foi demitido do Botafogo. Uma situação que causou consternação, inclusive no profissional. Ele disse: eu sou o preparador físico do goleiro que está na seleção brasileira. Um cara que tem uma eficiência, é disparado um dos melhores atletas do Botafogo, se não o melhor. E acontece isso. Geralmente a demissão de um profissional se deve por sua ineficiência, sua dificuldade em manter um plantel, manter um bom desempenho de um atleta. E o Flávio saiu assim de forma bastante constrangedora. O Vitor Hugo é o novo preparador de goleiros do Botafogo. Não sei se é o Vitor Hugo que foi demitido do Fluminense. É o Vitor Hugo que foi do Fluminense há pouco tempo, Thiago, e acompanhou o Diego Cavalieri. E é o novo preparador de goleiros do Botafogo. Mas não sei se houve alguma racha, alguma pequena intriga. O que de fato você acha que movimentou essa demissão do Flávio, Thiago? A corte de despesas. Ele era um profissional com uma remuneração exacerbada. Não, era muito caro. Ele demitiu o Eduardo Húngaro, muito melhor demitir um húngaro, né? Sim, mas patotinha, né? Sabe como é, né? Tem um grupo dos amiguinhos, aí você vai deixando os amiguinhos no... É amiguinhos? Amiguinhos. Aí preferiram manter o húngaro, tirar o Flávio Tênios. E gasto, né? Corte de gastos. Acho que o Mancini também quis trazer uma comissão técnica específica dele, que já trabalha com ele. E completa desorganização do clube, que o Botafogo está desde janeiro fazendo uma limpa completamente descabida no departamento de futebol, dispensou fisiologistas que eram muito credenciados. A gente lá no Futecom assistiu aquela palestra com o analista de desempenho do Botafogo, fez uma palestra espetacular, o Botafogo dispensando toda essa equipe. Então, um trabalho completamente descabido, dispensa de ótimos profissionais para trazer outros subprofissionais que não têm tanta capacidade, tudo para ter corte de despesas. É verdade, Thiago. E para a gente finalizar o Botafogo, um abraço à galera lá da comunidade do Facebook, Botafogo de Futebol Regatas. Divulguei que estávamos noticiando sobre o Alvinegro. A galera acompanhou o post e vem aí. Obrigado pelo carinho. Ouvindo a nossa programação, muito obrigado. Esse é o programa Aliança Esportiva. Curtam a nossa fanpage Aliança Esportiva e participem semanalmente conosco. A sua interação aqui é fundamental. Vamos nessa, Thiago, vamos virar a página. É hora e vez de falar do mais querido, o Flamengo. É isso aí, falando do Flamengo, rapidamente. A gente não pôde acompanhar um jogo em tempo real, né? Vamos dar apenas um pitaco sobre a partida. O Flamengo... Em breve teremos uma TV a cabo aqui para acompanhar em tempo real para poder melhorar aqui nossa capacidade de análise dos jogos. O Flamengo que estreou no Brasileiro diante do Goiás, lá em Brasília, e ficou no empate em 0-0. Um jogo bem fraquinho, bem monótono. O Flamengo foi vítima da própria desorganização, não conseguiu criar muitas oportunidades de gol. Talvez ainda sem aquele clima de competição. O Flamengo ainda está vindo de uma eliminação traumática na Libertadores, um título carioca. Então até pegar realmente no ritmo que quer, né? Demora um pouquinho. Então ficou no 0-0 hoje. Não criou muitas chances pelos count aqui da partida. Dá pra ver que o Flamengo teve muita posse de bola, mas uma posse de bola muito improdutiva, porque o Goiás finalizou muito mais. O Flamengo teve 71% de posse de bola contra 29% do Goiás, mas o Goiás finalizou 13 vezes contra 10 do Goiás. O Flamengo abusou demais das bolas levantadas na área, mas foi pouco conclusivo, pouco efetivo. O Flamengo não teve muitas chances concretas de gol, jogo bem fraquinho, bem monótono, tecnicamente bem
pouco qualificado e ficou nesse 0-0 aí. O Flamengo, embora o jogo seja em Brasília, né, está muito mais perto da casa do Goiás. O Flamengo foi mandante do jogo, então, para quem busca brigar pelo título, quem sabe até conseguir uma vaga na Libertadores, o Flamengo com esse empate, resultado negativo, apenas um pontinho, mas o campeonato é longo, tem muita coisa a recuperar e o Flamengo vai aos poucos tentando se reorganizar para tentar ter um campeonato brasileiro bem produtivo, diferente do ano passado, que embora tenha conquistado a Copa do Brasil, fez o campeonato brasileiro bem fraco, acabou brigando quase ali até de rodadas finais contra o rebaixamento. O Flamengo que está tentando se livrar de todos os jeitos do Carlos Eduardo, rescindiu quanto antes, o contrato dele acaba no meio do ano, mas o Flamengo está querendo despachar ele o quanto antes para não ter mais que arcar com os custos desse jogador que não está nos planos do clube, Zé. É verdade, Carlos Eduardo, que chegou como grande promessa de vestir a camisa 10 e fazer valer a velha tradição da camisa no rubro-negro, mas não vingou. Ele que na época de Grêmio jogava o fino da bola, a gente acompanhou o Carlos Eduardo em 2007 jogando um futebol muito eficiente, demonstrando ser um garoto muito promissor. Tanto é, Thiago, eu vou pedir que você me corrija se eu estiver errado, chegou inclusive à seleção brasileira. Sim. E não conseguiu manter isso. A gente torce para que uma mudança de ares talvez seja favorável ao Carlos Eduardo. Já tem clube interessado, clube aqui do Brasil. Você sabe dizer, Thiago, eu acho que é o Curitiba, se eu não me engano, que estaria interessado no futebol do atleta. Eu vou até investigar aqui, mas eu acho que é o Curitiba que manifestou interesse em contar com o futebol do Carlos Eduardo para a continuidade da temporada, mas é certo já a saída dele do Flamengo no meio do ano. Assim como eu também acho certo, falando do Botafogo, Thiago, a saída do Renato no meio do ano. São dois jogadores de clubes diferentes, mas que não devem mais continuar no Rio de Janeiro para o restante da temporada. É porque ganham muito, né? Tem salários muito altos. 500 mil, né, Thiago? Quem? Carlos Eduardo ganha 500 mil. E o Renato 400 mil e produzem pouco, né? O Carlos Eduardo, você falava que ele chegou à seleção brasileira, ele teve uma contusão que prejudicou muito ele fisicamente. Ele perdeu muito em velocidade, era um jogador que tinha um arranque muito forte. E hoje está um jogador lento, disperso, bastante sonolento. Isso prejudicou um pouco a carreira dele, tanto que ele veio para o Flamengo. Falta até motivação, né? Talvez motivação, mas fisicamente ele caiu muito. Era uma característica importante do futebol dele. Atleta muito sem objetivo, muito sem perspectiva dentro do clube, acaba tendo uma queda brusca de desempenho. Que eu acho que faltou alguém abraçar, trazer o Carlos Eduardo para junto do grupo. Eu via muitas críticas veladas, um ambiente até um pouco conturbado, diretores dizendo que o Carlos Eduardo foi uma contratação que não vingou, até treinadores com declarações polêmicas. Isso certamente vai minando o ambiente e deixando o jogador bastante triste, até com o desempenho prejudicado por conta dessas questões que certamente afetam o emocional do atleta. Ele chegou aqui com... acho que o Flamengo foi meio que... se prejudicou nisso aí, porque colocou muita expectativa no jogador. Justamente. Deu camisa 10 e como ele foi grande craque. Com o Fluminense, né? E ele não demonstrou esse potencial todo desde o início. Acabou meio que caindo em desgraça com a torcida, com a imprensa, e não conseguiu produzir nem próximo do futebol que ele já tinha produzido anteriormente. Ele fez inclusive apenas um gol com a camisa do Flamengo. É isso aí, Thiago. O Mengão estreia então 0-0 no Campeonato Brasileiro, mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Daqui a pouquinho a gente vai passar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas vamos sabatinar, como você disse, a nossa convidada de hoje, Priscila Braga, torcedora do Vasco, do Botafogo, Fluminense, Flamengo, Bangu. Menos Flamengo não. Flamengo não. São Gonçalo Esporte Clube. Ela que acompanhou o Locutor Alegria, não sei se na época chegou... Cheguei a acompanhar a transmissão. Acompanhou, né? E dava pra entender? Não, isso daí a gente conversa. Tiagão, vamos nessa. Sabatine, a nossa convidada de hoje. É isso aí. Priscila. Pois não. É um interrogatório, pergunta e resposta. Você gosta de esportes? Olha,
Olha, amor, vou pensar no seu caso. Obviamente, né? Eu não estaria no programa. A prática esportiva, eu acho que... A prática esportiva. Sim, sem dúvida. Muito importante. Tem um treinador diário, né? Treinador diário. Personal trainer. E o que você faz? Caminhada todo dia, trotando agora, evoluindo nos níveis de condicionamento físico. Muito importante salientar que, além de dar expediente no Aliança Esportiva, o nosso querido operador e também comentarista no Aliança Esportiva presta serviços de personal trainer à namorada Priscila Braga e, com muito vigor, vem obtendo resultados e muita produtividade. É com você, Thiago Cruz. É importante a gente salientar aqui que o Thiago acompanha a Priscila nessa prática esportiva. Não tem o título de personal, mas eu acho que a motivação, até mesmo a disposição para a realização de uma atividade física, já é algo que motiva qualquer um a continuidade, até para o bem-estar, para uma sensação muito mais agradável diante da vida. A gente sabe que a prática de uma atividade física favorece muito o bem-estar físico, psíquico e emocional de um indivíduo, e que favoreceu muito no caso da Priscila, o Thiago, que já fazem essa atividade. Ele inclusive comenta comigo: vamos caminhar. Eu não, 6 horas da manhã não tem condições, eu sou sedentário, afirmo o meu negócio aqui nesse microfone, no computador, nos meus livros, porque a atividade física ainda não é uma prática que eu tenho como rotina, mas pretendo ter, Priscila. Olha, Zezinho, eu vou lhe dizer, como apelido oficial na minha casa, de Garfield. É possível uma mudança, sim, uma reestruturação com boa vontade. Um personal trainer coloca na Carla 6 horas da manhã para correr com você, e com disposição e boa vontade é possível reverter o quadro de sedentarismo, sim. Tá certo ou não tá, Thiago? Tá certo. E aí, Tia, o que você tem a dizer sobre isso? É isso aí. Eu comecei tudo isso, eu fui muito gordo já. E eu comecei sozinho a caminhar, cedinho. Aos pouquinhos fui caminhando. Você perdeu uma estimativa de 50? Não, eu também não fui tão gordo, né, Zé? Eu perdi 34 quilos. 34. É que eu não tenho muita noção de conta. Eu perdi 34 quilos. Não foi a minha intenção. Não, tranquilo. Aí, perdi 34 quilos sozinho, caminhando cedinho, correndo. Aos poucos, conforme fui emagrecendo, fui correndo. Aí, um pouquinho da minha experiência, fui passando para minha namorada, Priscila. E agora a gente está junto aí nessa batalha diária, aí, caminhando cedinho, na famosa Rua da Caminhada. Tá certo. Priscila, pode falar. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que é muito importante, além da prática da caminhada, de qualquer atividade física, em primeiro lugar, a autoestima, né? Porque muitas das vezes as pessoas deixam de caminhar ou de praticar um esporte, uma academia, por vergonha, por achar... Bem, querido ouvinte, força feminina hoje, presente no Aliança Esportiva. Aí sim. Gostaria de lhe dizer que é importante essa prática, a prática esportiva, e que não deva se preocupar em primeira mão com aquele que está olhando, mas sim com o seu próprio bem-estar, porque isso é algo que transnuda de dentro para fora. De nada importa você estar sentindo, vou entrar na academia, fulano vai ficar me olhando. Minha querida, se você não se amar, quem vai te amar, querida? Então, esse é o meu recado para você. E, por gentileza, força feminina, compareçamos domingo que vem, Aliança Esportiva. É isso aí, eu vou pedir, aproveitando aqui o ensejo, para Priscila Braga já passar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro aqui na tela. Eu vou te auxiliando, Priscila, o escudo que você não conhecer, estou aqui para te auxiliar. E vamos já transmitir a informação da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece sábado, dia 26 de abril, e no domingo, dia 27, o primeiro jogo, Sport Chapecoense, seguido. Vamos lá, Priscila. Olha, tá difícil aqui, tá difícil. Viu? Tá difícil, eu confesso. Tem a conta? Não, conheço CFC, tô muito... O segundo. Fala no microfone, por favor. Curitiba e Santos, dia 26. Muito bem, também dia 26 às 9 horas da noite. E agora os jogos de domingo. Vamos lá, Priscila. Botafogo Internacional.
Vitória. Atlético Paranaense. Grêmio versus Atlético Mineiro. Esse daqui da tua região, hein? Fluminense versus Bahia. Correto. Goiás e Criciúma. Muito bem, tá aí a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na voz de Priscila Braga, torcedora se familiarizando ainda com os escudos dos clubes nacionais. A gente sabe que é um pouco difícil não ter o nome acompanhado do escudo. Então, Priscila, o seu desempenho foi muito bom. Digamos que de 90 a 95% na transmissão dessa informação. Tiago, vamos nessa, vamos ao favorito da galera. Esse é uma bobagem que você tem. Manda o favorito da galera. Tiago, seu favorito da galera. Favorito da galera? Ó, no meio esportivo eu posso votar no favorito da galera. Vou votar no Sobis, que ontem fez um grande jogo pelo Fluminense. O Fluminense como um todo. Mas fora do meio esportivo, o favorito da galera, nossa convidada de hoje, Priscila Braga, dando um show aqui no Aliança Esportiva. Então, nos meios esportivos, Rafael Sobis, e no mundo em geral, Priscila Braga, favorita da galera. Tá certo, Thiago. Meu favorito da galera vai pro Rafael Sobis, pela brilhante atuação diante do Figueirense. Pelo Ganso, que hoje foi muito bem diante do Botafogo. Ele demonstrou visão de jogo, é um bom passe. O Pato também vem crescendo de produção. A equipe de São Paulo estava muito bem postada dentro de campo. E teve um menino que eu esqueci o nome dele, Thiago, que o Muricy colocou hoje. Esqueci o nome do cidadão. Também esqueci. Mas um garoto que joga o fino da bola, hein? Esse garoto aí pode ser tido como uma revelação no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar aí. Não sei se você tem o nome desse meliante. Vou tentar verificar aqui. Esse atleta do São Paulo que foi colocado hoje como uma aposta pelo treinador Muricy Ramalho. E me pareceu muito bom. Thiago, é hora e vez agora do saco. O favorito da galera é de Priscila, é verdade. Priscila Braga, o seu favorito. Bem, favorito da galera, entendeu? Meu favorito da galera vai para a equipe do Aliança Esportiva. Os meninos realmente têm muito talento, apesar de eu não ser entendida no segmento. Eu quero parabenizar os dois. Tá indo bem. Foi bem pra caramba, Priscila. Parabenizar os dois pelo desempenho, pelo tempo de DD e das vinhetas. Vocês têm bastante entrosamento, isso é bem bacana e desejo que esse hobby de vocês tome proporções que vocês possam trabalhar nessa área, que é bem legal. Valeu, Priscila. E também um favorito da galera pro Luciano do Vale, não poderíamos deixar de mencionar esse nome. Olha, em vez do saco de batata, Thiago. Saco de batata? Só lembrando o nome do jogador São Paulino é Bochilha. O Bochilha é um bonito nome, né, Thiago? Vamos nessa pro saco de batatas. Não teve nenhum destaque negativo a semana, né? Vou votar no cara que deu a bandeirada errada lá no jogo, na corrida. Boa. Vou votar nesse cara aí que errou tudo. Acompanha o seu voto, Thiago. Priscila? Eu acompanho o Thiago também. Concordo na opinião dele com veemência. Tá certo. Tá certo ou não tá, Thiago? Tá certo. Beleza. Acabou! Tá, agora já estamos nos acréscimos aí. Galvão Bueno já tá gritando aí. Priscila, rapidamente suas considerações finais. Bem, uma boa noite a todos. Obrigada por ter nos Obrigado pelo carinho. E principalmente ao meu querido Thiaguito, que sempre me manda um beijo. Um beijo, amor. Hoje é ao vivo, né? Hoje é ao vivo, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, ouvintes que nos acompanham por 98,7. A minha namorada também, que sempre ouve o Aliança Esportiva. Um beijo, Ana Carla. A galera que acompanha aqui do Porto Novo, Paraíso, Gradinhas, adjacentes. Valeu por sua audiência. Thiago, passo a palavra para você e vamos mais uma vez colocar a transmissão do Luciano do Vale, a nossa homenagem ao locutor da TV Bandeirantes que nos deixou na tarde de ontem em decorrência de um mal súbito, ele que teve um infarto. Thiago, a sua palavra final. É isso aí, Zé. Boa noite para você, boa noite aos amigos que acompanham o programa Aliança Esportiva.
Boa noite especial, minha namorada Priscila. Prazer tê-la aqui com a gente. Volte mais vezes. Foi muito legal tê-la aqui conosco. Então, um beijão. Dessa vez pessoalmente, sempre é pelo rádio. Então, um beijão a gente dá daqui a pouquinho aqui fora. Então, um beijo para você, para todos os amigos. E nossa homenagem agora ao Luciano do Vale, né, Zé? Valeu, Luciano. Boa noite, galera. Fiquem com Deus e até o próximo Aliança Esportiva. Vamos lá, vocês ficam agora com o Luciano do Vale. Oscar ligou para Neymar. Vamos lá para a grande área, Neymar. Agora, Oscar ficou na dúvida. Tem Neymar, condição legal.